E aí, gente, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje a gente tem um objetivo. O objetivo final lá do vídeo é você chegar lá no final conseguindo entender filmes e séries em inglês, sem legenda, sem nada. E todo mundo sabe que isso, né, conquistar essa habilidade é uma coisa muito difícil, muito complexa, mas ela se torna um pouco menos complexa quando você divide ela, quebra ela em vários pedaços, em vários passos graduais, progressivos para você ir conquistando, sabe? Isso é o objetivo final que eu citei. Mas a gente vai estabelecer aqui mini objetivos, mini metas. Você vai passar por um passo, um processo, vai aumentando gradualmente, de passo a passo, e você vai chegar lá sem dúvida nenhuma. Então é o seguinte, esse passo a passo gradual, ele vai te fazer passar pelas 3 principais coisas que são necessárias você conquistar para conseguir ter essa habilidade de entender filme, série, sem legenda, sem nada, tá? Eu vou citar quais são essas 3 principais coisas que os filmes, séries têm, que você precisa alcançar primeiro, que vai ter nesse passo a passo. Eu vou explicando para vocês, vocês vão vendo o que faz sentido, o porquê de cada passo. E a primeira coisa que você precisa conquistar para conseguir entender os falantes nativos nos filmes é ter um vocabulário grande, tá? Sim, isso daí é muito importante, sem dúvida nenhuma. Tá, você pegar uma pessoa que tem um vocabulário muito grande, mas, sei lá, sabe pouca gramática, tem pouco conhecimento técnico, ela vai saber muito mais inglês do que uma pessoa, por exemplo, que estudou muito curso, muita gramática, muita regra e tal, mas tem vocabulário pequeno. Essa daí vai sofrer muito mais. Então você tem um vocabulário grande, os filmes já são difíceis, já falam muito rápido, você já perde muita palavra, perde muita expressão, perde um monte de coisa. Então, se você já não tiver ali um vocabulário das palavras principais, as palavras mais comuns, palavras normais, assim, dentro da sua casa, objetos dentro da sua casa, se você não souber todos os objetos em inglês dentro da sua casa, né, você não vai conseguir entender os filmes, porque vai ter muito mais coisa em volta disso. Então, o vocabulário, as palavras normais, você já tem que saber, já tem que estar na sua cabeça. E a segunda coisa que você precisa conquistar para entender os filmes é saber muitas expressões. Mas assim, muitas mesmo, tá? Não são aquelas expressões, aqueles phrasal verbs normaizinhos que a gente vê. Isso também é importante, claro, tem que entrar aí no meio. Mas tem que saber muita expressão, muita coisa assim, que é que no inglês, os americanos, principalmente, falam muito mais expressão do que a gente. Sabe aquelas palavras que você aprendeu, né? Aprendeu uma palavra, o significado dela. Só que eles juntam uma palavra com uma outra e as duas juntam viram uma coisa totalmente diferente. E aí que a gente se perde muitas vezes. Porque realmente os americanos usam isso muito mais do que a gente. Então, essa segunda coisa que você vai precisar conquistar, calma que já vou falar o passo a passo, tá? Isso ainda não é. Vai ter uma gradualidade que você vai ver que é muito interessante e realmente é infalível, que nem eu citei. Mas você precisa dessas expressões, porque não vai adiantar muito você ter um vocabulário muito grande se você não sabe as expressões que mudam o sentido de várias palavras. Quando uma vai junta com a outra, e os americanos, as pessoas nativas do inglês usam muito isso, toda hora você vai ver, então você precisa aprender bastante. E a terceira coisa que você precisa conquistar para entender os filmes e tal, que a gente vai trabalhar também nesse processo gradual, é você ter um ouvido acostumado. Tá? Eu sei que muita gente já fala que você tem que passar várias e várias horas fazendo listening, várias horas em contato com o inglês, tá? Mas não é bem isso, não é só isso. Você precisa se acostumar com o ritmo do inglês e você precisa se acostumar com as conexões do inglês. Por quê? Não vai adiantar nada você ter um vocabulário muito grande, não vai adiantar nada você saber várias expressões, saber várias regras e tal, se o inglês falado na fala não é a mesma coisa que a escrita. Na verdade, isso acontece em qualquer língua, né? Na fala, a gente corta palavras, a gente junta uma palavra na outra, corta o final de uma palavra, já começa com o início da outra, às vezes tiram letras do meio das palavras para falar mais rápido, encurtam, então é muita coisa que influencia nessas conexões e você precisa realmente se acostumar com o jeito que as pessoas, falantes nativos, conectam, porque tem um jeito, né? Não conecta sempre de uma forma aleatória, diferente. Não, a gente tem o nosso jeito aqui em português, em inglês tem o jeito deles. Então é muito importante você acostumar o seu ouvido com isso e ainda estudar um pouco disso, estudar como funciona as conexões, a lógica de conexão do inglês mesmo, porque tem uma lógica, não é aleatório.
né? E você realmente precisa se acostumar com o jeito que as palavras se conectam, porque senão não vai adiantar nada. Você tem um vocabulário super grande, saber várias expressões, se na hora de falar você não consegue identificar essas palavras, identificar as coisas na língua falada mesmo. Porque na fala é diferente. Na fala eles cortam palavras, eles juntam, grudam uma na outra, então você tem que conseguir identificar as palavras que você sabe. Então vamos lá, né? Agora que você já entendeu essas 3 coisas que são necessárias, a gente vai por passo a passo de níveis de gradualidade para você atingir lá um objetivo final. Porque para você atingir uma coisa complexa, uma coisa muito difícil, você tem que dividir em pequenos passos, pequenos degraus. Isso serve, gente, para qualquer coisa na vida, tá? Não leve como bobeira, não. Você está aprendendo inglês, você quer se tornar fluente, tá ali ainda aprendendo. Se você colocar um muro na sua frente, uma coisa muito complexa, muito difícil, você não vai conseguir passar. Tem que ser de degrau em degrau. Dividir em nível de complexidade menor para você conseguir subir. Se virar um muro, você não vai conseguir. E para isso, você precisa entender primeiro o que é esse fazer listening. Que eu citei aqui agora há pouco, mas algumas pessoas não sabem, eu vou só explicar. O listening é a sua habilidade de entender o inglês falado, tá? Só com os ouvidos. Mais nada. Então, o fazer listening é você treinar essa habilidade. Você sentar na cadeira, colocar algum filme, algum vídeo, alguma coisa em inglês e só assistir, sabe? Que é você treinar isso, sem estudar. Estudo, a gente não vai falar de estudo aqui não, tá? Como você estudar, não sei o quê. Não, a gente vai falar como é que você vai treinar o seu listening, tá? Em níveis de complexidade diferentes. Você tem um objetivo, que é você fazer listening com filmes, séries e entender. A gente vai quebrar isso em vários passos. Você vai fazer listening em vários níveis de complexidade diferentes. Começa com alguma coisa menor, mais simples, mais fácil, tá? E quando você fizer listening com isso por bastante tempo, se acostumar, você vai fazer listening com uma coisa um pouco mais difícil, depois um pouco mais difícil. E essas 3 coisas que eu citei antes vão estar englobadas no meio desses passo a passo. Você vai se acostumando, você vai pegando cada uma para no passo final você fazer listening com filmes e séries, tá? Então só para você entender do que a gente está tratando aqui, não é de estudo não, são níveis de complexidade de fazer listening. Então vamos lá, vou falar aqui para vocês quais são os 4 passos, tá bom? São 4 níveis de complexidade para você chegar lá no final. E o primeiro deles, o primeiro nível ali, o primeiro passo de fazer listening é você fazer listening com textos com áudio, tá? E como assim, você pode estudar, né? Não é você estudar texto com áudio, você vai fazer isso na parte dos seus estudos. Só que, para você que está no começo, você deve fazer o processo meio contrário, sabe? Às vezes a gente, por exemplo, quer assistir série em inglês com legenda. Só que você liga lá a série, coloca a legenda, você tá escutando o que eles estão falando e tá passando ali embaixo, né, a escrita. Então você vai associando, você vai escutando e associando a escrita. O texto com áudio faz o processo contrário. Você estuda, por exemplo, um texto, né, não um livro inteiro, você estuda um texto, mais ou menos historinha curtinha, e você estuda, você lê, vê o significado das palavras, tudo, e depois você treina o seu listening, fica lá meia hora, 40 minutos, escutando o áudio do texto que você já entendeu. Lembra que eu expliquei lá no começo quais são as coisas necessárias para você ir conquistando para chegar lá no objetivo final? Isso aqui vai ser o primeiro processo, o processo de você já ver as palavras, já ver as frases e depois ir meio que ensinando o seu cérebro a ir identificando as palavras ao escutar. O falante nativo e lendo lá o texto para você, por isso que é texto com áudio, né, com áudio nativo. Então você já viu as palavras, você vai escutando o áudio, você vai entendendo como que elas se conectam, tá? É muito importante isso e muitas pessoas que ficam fluentes em inglês começaram estudando inglês com texto com áudio. Até se você é um intermediário e nunca estudou texto com áudio, nunca fez listening com texto com áudio, recomendo porque vai te ensinar muito de como, eu já aprendi esse texto. Daí a pessoa vai lendo e você vai ficando meio perdido. Vai, nossa, como que essa palavra foi pronunciada? Cadê essa palavra, né? Não captei. E aí você vai pegando que, isso aqui que você já estudou é falado assim. E aí você vai entendendo como é que funciona. What do you think you're going to do? What do you think you're going to do? Why did you get rid of it? Why'd you get rid of it? Se você sempre quiser entender como o inglês falado soa tão rápido e tão conectado, eu posso te ensinar.
eu criei um material completo que te ensina desde o mais básico até o mais avançado sobre as conexões do inglês. E nele eu explico tudo, como que cada palavra é conectada na outra, por que cada letra some, por que aquelas frases gigantes viram frasezinhas tão curtas quando falado rápido. Então com esse material você vai deixar de vez de sofrer com esse inglês rápido e conectado e vai passar a dominar tanto a fala mais tranquila e natural do inglês, quanto o entendimento de quando um nativo fala inglês rápido e conectando uma palavra na outra. E se você se interessou por esse material, vou estar deixando um link aqui na descrição do vídeo para você acessar ele. Dá uma olhada lá. E aí você vai ficar um bom tempo, primeiramente, né, um bom tempo só fazendo listening nesse nível. Até que você já estudou 15, 20 textos com áudio, treinou muito, todo dia, escutando o mesmo áudio várias vezes, que você vai se repetir, você vai repetir. É o primeiro passo, né? Seria para quem está começando a estudar inglês. Se você nunca fez, faz. Mas seria para quem está começando, é o primeiro passozinho. Então você vai escutar, fazer listening com algo que você já estudou. Depois de um bom tempo, depois de alguns meses com os textos com áudio, a gente vai para o segundo degrau de complexidade, que são vídeos para estudantes, tá? Esses vídeos você vai encontrar muito no YouTube, que são assim, são vídeos de nativos, tá? Você não vai treinar ali com o seu professor de inglês falando inglês. Isso é muito assim, não vai funcionar tanto, você não vai ter o ritmo do inglês. Esse que é o fundamento, tá? Você conseguir ter o vocabulário grande, que nem eu falei, ter as expressões e tal, mas você tem que acostumar o seu ouvido com o ritmo do inglês, que só os falantes nativos vão aplicar com perfeição, a conexão de palavras do inglês, que só os falantes nativos vão aplicar com perfeição. Então não vai ter nada de você assistir uma pessoa brasileira falando inglês, não, tá? Como é que funciona isso? Por exemplo, você pega aí canal no YouTube, tem o canal do AJ Hogue, acho que é assim que se pronuncia, tem o canal do TED Talks, tá? Que tem o canal, tem o site, tem o canal da Verônica, aquela também dá dicas de inglês ainda, a maioria desses dá também o TED de palestras, mas esses são conteúdos que são feitos para quem está aprendendo inglês. Ou seja, qual que é a sacada de você estudar inglês com isso? É porque as pessoas que produziram conteúdo já sabem que não é um nativo que vai consumir, então elas vão falar mais lento, elas ainda são nativos, então não tem como elas não conectarem as palavras, não tem como elas não usarem o ritmo da língua delas, só que elas vão falar mais claro, vão falar mais lento, vão falar assim um monte de barulho em volta. Então é um degrau a mais de complexidade. E aí você que já está no nível intermediário, está chegando no nível intermediário, é muito gostoso de você assistir esse tipo de vídeo, porque já são falantes nativos falando com você, só que não é aquela coisa acelerada, aquela correria de um dia a dia, de alguma coisa assim, de um filme. Não, tá? É uma coisa um pouco mais feita para a pessoa aprender, só que ainda é gostoso porque não é um professor, você sabe que não é um professorzinho lá seu de inglês que tá falando, não. É um nativo falando com você e você já começa a se acostumar, começa a pegar um pouquinho do gostinho, mas você vai passar um tempo, tá? É meses, você passa meses e meses em cada degrau desses que eu tô citando. Aí agora, depois de um tempo nesse segundo degrau, um terceiro degrau seria ali vídeos para nativos, tá? Assim, presta muita atenção porque aqui tem meio que uma divisão em duas partes de níveis daqui, tá? Porque assim, vídeos para nativos são realmente vídeos lá do americano que fez para outro americano. Só que no começo tenta pegar, tô falando mais de YouTube, contexto de YouTube, porque é de graça e a maioria das pessoas vão, né, partir para isso. Então assim, contexto de YouTube, pega primeiro vídeos que vão ter um certo nível de facilidade a mais. Por exemplo, peguem vídeos de pessoas que estão ali sozinhas no quarto delas, não sei, sozinhas ali, só com o microfone aqui e só falando, apresentando o conteúdo delas, tá? Sem ser, por exemplo, um vlog, algum vídeo que tem várias pessoas falando, algum vídeo que tem som de fundo acontecendo, que tem um monte de coisa acontecendo, não, tá? Começa assistindo vídeos que são feitos para nativo mesmo, não é vídeo para você ficar aprendendo, não, é de entretenimento realmente, só que é só a pessoa ali, ela falando bem claramente, só com o microfonezinho aqui, a voz dela bem tratada, sabe? Tem alguns canais, por exemplo, do Johnny Key, eu acho que é isso, Johnny Killy, eu acho, alguma coisa assim,
Tem canais como da Taylor Alessia, eu acho que assim se pronuncia o nome dela, que faz conteúdo cristão em inglês, tá? Só pra você, tô citando exemplos, só pra você dar uma olhada, pra você ver como que é. Você vê que é só a pessoa ali quietinha, na dela, sozinha, com o microfone aqui. E você vai ver que é mais fácil de entender do que se fosse outro tipo de vídeo, por exemplo, um vlog, ou por exemplo, sei lá, depois, né, um próximo passo que você pode ver seria vlog, seria vídeo, por exemplo, do MrBeast, que seria você maratonar o canal dele, seria muito incrível para um próximo nível. Então esse terceiro degrau pode ser dividido em dois. Primeiro você assiste por um tempo, né, conteúdos de YouTube um pouco mais assim, com um áudio mais claro, conteúdo mais claro. Depois você assiste vlog, você assiste coisas mais complexas. Aí já vai pegar bem pego. Assim, no seu listening mesmo, né? Na sua habilidade de entender realmente. E isso, gente, vocês têm que entender que demora. Cada processo, cada etapa demora. E tem um sentido para isso. Por exemplo, a gente ainda está no terceiro passo, né? Mas o primeiro, com os textos com áudio, é para você pegar o vocabulário mais básico, para você pegar a base do inglês. Todas ali as estruturas básicas, coisa e tal. Depois, né, um próximo nível, você vai ver muito dos falantes nativos que são fazendo conteúdo para estudantes, né? E você vai ter esse vocabulário ainda mais já ali com o ritmo do inglês, com as conexões do inglês. Depois, você começa a pegar os vídeos mais fáceis, aí você já começa a pegar umas expressões, você já começa a pegar, porque os falantes falando para nativos mesmo, só que é mais fácil, só com o microfonezinho aqui, que nem eu citei. Daí você já começa pegando expressões, só que são mais fáceis de você pegar essas expressões, mais vocabulários, do que em filme, por exemplo, porque no filme é muito difícil. Às vezes eles falam baixinho, às vezes eles falam alto, às vezes ele fala com a outra pessoa aqui do lado, às vezes tem som, não sei o que, acontecendo no fundo, é um monte de gente falando no filme, fica muito mais difícil de você pegar. Só que se você fizer desse jeito, né, com um conteúdo um pouco mais tranquilo, você vai pegando mais vocabulário, mais expressões, se acostumando com o ritmo do inglês, se acostumando com as conexões e ainda de maneira gradual, mais assim, passo a passo, não tão complexa. Aí chegando realmente no quarto passo, o quarto degrau, seria já realmente filmes e séries, tá? Aí ainda tem ali algum macetezinho que você pode utilizar, tá? De nível de complexidade, por exemplo, se você for começar, ainda assim vai ser difícil, tá? Não é que vai ser facinho. Não, cada etapa dessa é meses e meses até você acostumar, até ficar tranquilo pra você passar pro próximo degrau. Só que ainda quando você chegar nos filmes e séries, mesmo sem legenda, vai ser dificinho, tá? Não tô falando que vai ser moleza. Você pode tentar facilitar, por exemplo, começar não assistindo séries com vocabulário tão técnico, vocabulário de assassinato, vocabulário de investigação criminal, vocabulário de, sei lá, um doutor falando de não sei, estudos de física, não, tá nada assim. Pega ali filme, série de, não sei, de super-herói, de corrida, né, filme de corrida, série assim, de corrida, série do dia a dia, que tem bastante, tá? Começa a assistir bastante desse, maratona lá, Disney Plus, lá dos super-heróis da Marvel. Aí você começa a partir para umas coisas mais complexas, mais assim, que aí já é o nível final mesmo, tá? O importante é você ir realmente dividindo, quebrando, processo gradualzinho, tá? Essa é a chave para se conquistar muita coisa na vida em si, tá? Que é muito difícil. É muito difícil fazer tal coisa. Vai em processo gradual, né? Muita gente vai assim, é muito difícil virar um mortal de costas, né? É muito difícil. Vai em processo gradual. Primeiro você começa com uma cambalhotinha. Depois você começa virando, botando o pé na parede lá em cima, né? Aí depois você pede para uma pessoa segurar nas suas costas para fazer o giro. E aí você vai... processo gradual, gente. Para muitas coisas na vida é assim. E não leve isso como uma bobeira, tá? Faz que você vai ver. Se você ficar só com um muro na sua frente, às vezes você vai ficar a sua vida inteira só martelando ali já na coisa mais difícil e nunca vai conseguir. Mas se você ir de escadinha em escadinha, tem muito mais chance de você conseguir ali uma coisa bem maior. Então, guys, esse foi o vídeo. Espero muito que tenha ajudado vocês, tá? Se você gostou, lembra, curte aí. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Se você discorda, tem alguma coisa para acrescentar. Se você fez alguma coisa diferente, se fez isso e resolveu, né? Se te ajudou realmente, já fazia antes, pode comentar e curtir.
tá? Lembra de se inscrever, porque aqui só tem conteúdo desse nível, tá? Sempre é conteúdo desse nível. E esse vídeo vai ficando por aqui, tá? Espero muito ter ajudado vocês, and I'll see you in the next video. See you!